Olá, pessoas! Vamos conhecer um pouco mais sobre os carboidratos, constituinte principal como fonte de energia para os seres vivos e presentes em diversos tipos de alimentos. Os carboidratos são também chamados de glicídios ou hidratos de carbono. São fundamentalmente moléculas orgânicas constituídas por carbono, hidrogênio e oxigênio. O nome hidrato de carbono se refere ao fato dessas moléculas serem formadas a partir de carbono e água, sendo a fórmula básica CH2O. São as moléculas orgânicas mais abundantes do planeta e é em um carboidrato que o carbono inorgânico disponível na atmosfera é incorporado por meio da fotossíntese. Também chamados de sacarídeos, derivado do grego saccharon, que significa açúcar, essas moléculas podem vir compondo o glicocálice celular e atuando desta maneira como sítios de reconhecimento. Porém, as duas principais funções dos carboidratos são a energética, em que as moléculas são convertidas em energia para os trabalhos celulares, armazenados em nosso organismo sob a forma de ATP, reserva de energia, quando ele é armazenado para posterior utilização. Nas plantas, esse processo ocorre no amiloplasto e a forma armazenada é o amido, enquanto nos animais, a forma armazenada é o glicogênio no fígado e nos músculos. A segunda função é estrutural, aonde polímeros insolúveis funcionam como elementos estruturais e de proteção nas paredes celulares bacterianas e vegetais e também nos tecidos conjuntivos de animais. Ainda atuam como lubrificante e participam do processo de reconhecimento e coesão entre células, participando da composição dos ácidos nucleicos e, quando covalentemente ligados a proteínas ou lipídios, vão estar, então, orientando o destino metabólico de compostos. De acordo com a quantidade de átomos de carbono em suas moléculas, os carboidratos podem ser divididos em monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. Os carboidratos simples possuem estrutura química molecular de tamanho reduzido, no caso, mono e disacarídeos. A digestão e a absorção desses carboidratos acontece de forma rápida, levando a um aumento dos níveis de glicose no sangue, a chamada glicemia. Exemplos de alimentos que são fontes de carboidratos simples seriam as frutas, o mel, o xarope de milho e o açúcar. Já os carboidratos complexos possuem estrutura química maior, os polissacarídeos. Por ser uma molécula maior, é digerida e absorvida mais lentamente, ocasionando aumento gradual da glicemia no sangue. Exemplos de alimentos como estes seriam arroz integral, batata doce e massas integrais também. Os monossacarídeos são os carboidratos mais simples, variando de 3 a 8 sacarídeos. São os verdadeiros açúcares solúveis em água e, de modo geral, de sabor adocicado. Os de menor número de átomos de carbono são as trioses, contêm 3 átomos de carbono. Os biologicamente mais conhecidos são os formados por 5 átomos de carbono, as chamadas pentoses, e os formados por 6 átomos de carbono, as hexoses. Como exemplo de um importante monossacarídeo, temos a galactose, que nunca é encontrada livre na natureza. Existe combinada com a glicose, formando a lactose, estando presente no leite e nos produtos lácteos. Entre os sacarídeos, o destaque é a maltose, o chamado açúcar do malte.
Não é encontrado livre na natureza, sendo obtido pela indústria através da fermentação de cereais em germinação, tal como a cevada. Os polissacarídeos podem ser divididos em homopolissacarídeos, quando a molécula é composta por monômeros da mesma espécie, como é o caso da celulose, composta apenas por unidades de glicose, ou heteropolissacarídeos, uma molécula de carboidrato composta por diferentes tipos de monossacarídeos, como, por exemplo, o peptidoglicano, componente da parede celular das bactérias. Um dos mais importantes carboidratos, sendo usado como fonte de energia primária pela maior parte dos organismos, de bactérias ao ser humano, além de fazer parte de importantes processos metabólicos. No metabolismo, é utilizada como fonte de energia através do processo de respiração celular, seja com ou sem a presença de oxigênio, respiração aeróbica e anaeróbica, respectivamente, ou pelo processo de fermentação. Popularmente conhecida como açúcar comum ou açúcar de mesa, a sacarose é um disacarídeo composto por uma molécula de glicose e uma de frutose, unidas entre si por uma ligação glicosídica. Em condição ambiente, esse glicídio tem aparência de cristais brancos, sabor doce e é solúvel em água. Na legislação brasileira, o açúcar é classificado de acordo com o teor de sacarose, podendo variar em cristal, refinado, moído, mascavo, em cubos e, mais uma vez, essa diferenciação, de acordo com a nossa legislação, varia de acordo com o teor de sacarose presente. Conhecida como açúcar do leite, a lactose é sintetizada por mamíferos em suas glândulas mamárias. O amido, quando degradado, tem como produto monossacarídeos que servirão das reações metabólicas para obtenção de energia para as células vegetais. O glicogênio é o carboidrato de reserva dos animais, armazenado no fígado e nos músculos. Quando hidrolisado, libera monômeros de glicose para que as células se utilizem em suas atividades. A celulose é o carboidrato mais abundante no planeta. É um polímero fibroso, insolúvel em água, resistente e humanos não conseguem digeri-lo. Apresenta-se nas paredes celulares de plantas e é um homopolissacarídeo de cadeia linear, ou seja, não possui ramificações. Os ruminantes e os cupins são capazes de digerir a celulose porque em seu sistema digestório existem bactérias simbióticas que fazem a degradação das moléculas desse polissacarídeo. A quitina é um carboidrato que possui grupamentos de nitrogênio entre suas unidades. Esses grupamentos formam fibras longas e, desta forma, este carboidrato acaba sendo o elemento estrutural no exoesqueleto de artrópodes e na parede celular de fungos. Já o ácido hialurônico é um exemplo de carboidrato que serve como suporte extracelular, presente na matriz, é preenchido por fibras proteicas que, junto com esses heteropolissacarídeos, uma vez que o polissacarídeo está combinado com o nitrogênio, resulta em suporte e proteção para os tecidos. É importante alertarmos
para o consumo do açúcar oculto, que está presente até mesmo em alimentos salgados, como pão, ou em produtos considerados saudáveis, como iogurte e cereal matinal. Consumir muito açúcar aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o índice de triglicerídeos, a gordura no fígado, aumenta a obesidade, intensifica o aumento de peso, além de favorecer também a formação de cáries. Os médicos recomendam que as crianças só devem comer açúcar após os 2 anos de idade, uma vez que esse elemento, nos primeiros 2 anos de vida, aumenta o risco das doenças cardiovasculares na vida adulta, além de problemas do metabolismo. Nessa faixa etária, as crianças estão colonizando as bactérias e o doce pode influenciar negativamente. A formação do paladar também é muito forte nesse período, então elas podem preferir apenas os alimentos doces. Depois dos 2 anos de idade, a criança pode comer doce, mas é importante limitar a quantidade. As ilhotas pancreáticas são os locais de produção de 2 hormônios, insulina e glucagon, que atuam no controle dos carboidratos em nosso corpo. Em cada ilhota de Langerhans ou ilhota pancreática, 2 tipos de células são responsáveis pela síntese desses hormônios pancreáticos: as células alfa, que produzem glucagon, e as células beta, responsáveis pela síntese de insulina. Após uma refeição rica em carboidratos, aumenta o teor de glicose no sangue, ou seja, aumenta a glicemia, provocando a liberação de insulina pelo pâncreas. A insulina favorece o ingresso da glicose nas células, principalmente nas musculares e hepáticas, ao mesmo tempo em que estimula a formação de glicogênio, reduzindo dessa maneira a glicemia. Com a redução da glicemia, reduz o teor de insulina e tudo volta ao normal. Já em ocasiões em que você demora a fazer uma refeição, temporariamente seu sangue fica com baixa taxa de glicose, isto é, ocorre uma hipoglicemia. É normal nessa ocasião haver uma certa tontura e sonolência. De imediato, o pâncreas libera glucagon, que, dirigindo-se às células hepáticas, favorece a hidrólise do glicogênio. E, dessa maneira, ocorre liberação de glicose para o sangue, regularizando a glicemia. Além de insulina e glucagon, temos hormônios secundários envolvidos no controle do metabolismo de carboidratos. O primeiro deles é a adrenalina, produzida pelas suprarrenais, prepara o corpo para ações repentinas, podendo estimular as secreções de insulina e glucagon, atuando também na regulação do metabolismo do glicogênio. Depois o cortisol, também produzido pelas suprarrenais, aumenta o metabolismo dos carboidratos e tem ação análoga à do glucagon e antagônica à insulina. E por último a tiroxina, produzida pela tireoide, que faz a regulação metabólica. A diabetes é uma doença de base genética e hereditária. É uma síndrome do metabolismo que resulta no acúmulo de glicose pelo mesmo. A pessoa com diabetes apresenta deficiência na função da insulina, que é o hormônio responsável por metabolizar a glicose, ou pode também apresentar a falta de insulina no organismo. Diabetes mellitus é então uma doença metabólica causada pelo aumento da quantidade de glicose sanguínea. A glicose é a principal fonte de energia para o organismo, mas seu excesso é prejudicial. E quando não tratada, essa doença causa agravamentos de patologias anteriormente existentes
e o estabelecimento de novas patologias. Infarto, derrame, insuficiência renal, dificuldade em cicatrização, problemas visuais, entre outras, são causas do descontrole do índice glicêmico derivado da diabetes mellitus. Os dois principais tipos de diabetes são a tipo 1, que é uma doença autoimune, aparece geralmente na infância e adolescência, mas pode ser diagnosticada em adultos também. É um tipo tratado com reposição de insulina, medicamentos, planejamento alimentar e atividades físicas, o que ajuda a controlar o nível de glicemia. Já tipo 2 é quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz ou quando não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicose no sangue. Esse tipo é principalmente causado pela obesidade. Diabetes gestacional é o aumento dos níveis de glicose no sangue durante a gravidez. Bem, a gestante sofre várias alterações hormonais ao longo dos 9 meses do desenvolvimento fetal. O corpo passa a produzir uma maior quantidade de insulina, responsável por transportar a glicose dos alimentos até as células. Isso acontece com muita intensidade no último trimestre da gravidez, quando a mulher precisa ingerir uma quantidade maior de carboidratos para que a criança se desenvolva bem. Acontece que outros hormônios liberados pela placenta atrapalham esse processo e obrigam o pâncreas, glândula que produz a insulina, a trabalhar dobrado para manter os níveis da substância em ordem. Muitas vezes, o esforço não é suficiente e sobra açúcar demais na corrente sanguínea, ocasionando, então, o quadro característico ao diabetes gestacional. A doença coloca em risco a saúde do bebê, que passa a receber muita glicose por meio da placenta. O pâncreas do feto acaba sobrecarregado, mesmo trabalhando a todo vapor. Não há hormônio suficiente para transformar a glicose em energia nas suas células. As sobras de açúcar viram gordura e a criança ganha peso além da conta. Como fatores de risco, temos gestação em idade mais avançada, ganho de peso excessivo durante a gravidez, hipertensão, alta de triglicérides, colesterol alto, sobrepeso ou obesidade, síndrome de ovários policísticos, histórico familiar de diabetes, gravidez gemelar e diabetes em gestações anteriores. É importante o acompanhamento pré-natal para que a doença possa ser diagnosticada logo no início e desta maneira controlada e até mesmo revertida. Bem, diante desse quadro comparativo, vamos fazer algumas ponderações sobre os tipos de diabetes mencionados. A diabetes mellitus tipo 1, ela é ocasionada pela falta de insulina no organismo, também conhecida como diabetes insulino-dependente ou diabetes infantil. Nesse caso, o pâncreas não produz insulina ou a produz em quantidades muito baixas. Com a falta de insulina, a glicose não entra nas células, permanecendo na circulação sanguínea em grandes quantidades. Essa diabetes é também caracterizada pela produção de anticorpos à insulina, ou seja, uma doença autoimune, e é muito recorrente em pessoas jovens, apresentando sintomatologia definida, onde os enfermos perdem peso. O tipo de alimentação, o estilo de vida não tem qualquer influência nesse caso. É iniciado na infância ou adolescência e se caracteriza por um déficit de insulina. A destruição das células beta do pâncreas por processos autoimunes também ocorre. Só cerca de 1 em 20 pessoas diabéticas tem diabetes tipo 1, a qual se apresenta mais frequentemente entre jovens e crianças, como já falamos. O corpo produz pouco ou nenhuma insulina,
E para controlar esse tipo de diabetes, é necessário o equilíbrio de 3 fatores: a insulina, a alimentação e o exercício. Pode ser desencadeado por infecções, principalmente virais, em uma proporção menor de pessoas por exposições ambientais a drogas ou estresse. Já a diabetes mellitus tipo 2, também chamado de diabetes tardio, é a falência geneticamente programada da célula beta para compensar a resistência herdada ou adquirida à insulina. É o mau funcionamento ou diminuição dos receptores das células. A produção de insulina ocorre normalmente, mas os receptores, as chamadas portas, não funcionam direito ou estão em pequenas quantidades, de forma que a insulina não consegue promover a entrada de glicose necessária para as células, aumentando também as concentrações da glicose na corrente sanguínea. Ou seja, é a diminuição na resposta dos receptores de glicose presentes no tecido periférico à insulina, levando ao fenômeno de resistência a esse hormônio. As células beta do pâncreas aumentam a produção de insulina e, ao longo dos anos, a resistência à insulina acaba por levar essas células beta à exaustão. Desenvolve-se em etapas adultas da vida e é muito frequente a associação com a obesidade e com o aumento da idade. Vários fármacos podem causar esse tipo de diabetes e é muito frequentemente associada ao uso prolongado de corticoides. Para esse tipo, existe um forte padrão de herança. Aquelas pessoas com parentes de primeiro grau com diabetes tipo 2 possuem um risco muito maior de desenvolver a doença, risco aumentado com o número de parentes acometidos. No caso de gêmeos, é de quase 100%, e cerca de 25% das pessoas com a doença possuem uma história na família de diabetes. Por último, a diabetes gestacional, que é fisiopatologicamente similar ao diabetes mellitus tipo 2. As mulheres que a desenvolvem são aquelas com sobrepeso ou obesidade normalmente. Cerca de 90% das pacientes que desenvolvem esse tipo de diabetes têm prévia gestação uma deficiência de receptores de insulina. Apresentam aumento de apetite secundário ao excesso de insulina. É tratável e normalmente desenvolve macrosomia, ou seja, sobrepeso fetal. A má alimentação e o estilo de vida são os vilões dessa doença. Nós já sabemos que o sedentarismo colabora para a intensificação, levando à obesidade. Essa obesidade está aumentando por causa do estilo de vida. A pessoa cada vez menos precisa fazer esforço físico para exercer suas atividades diárias. Isso por conta dos avanços tecnológicos. Ela exerce menos atividade física e as porções de alimentos estão aumentando. Há mais gordura, mais açúcares para alimentar as emoções e o corpo. E cada vez mais a mídia deixa chamativa a ideia de suprir a fome emocional. Uma verdadeira oferta de bombas calóricas facilmente acessíveis. Por conta da correria do dia a dia, muita gente troca um prato saudável pela praticidade de uma alimentação de fast food recheada de gordura e muito açúcar. Bem, o controle do nível de açúcar no sangue por meio da dieta, medicamentos orais ou insulina é o tratamento principal para a diabetes. Também é necessário a realização de exercícios regulares e exames para verificar a presença de complicações. Para o diabetes tipo 1, o tratamento visa a manutenção dos níveis normais de açúcar no sangue com acompanhamento regular
fazendo uso de insulina. Já para o diabetes tipo 2, os tratamentos incluem dieta, exercícios físicos, medicamentos e, em caso de agravamento, chega-se ao uso de terapia com insulina. É interessante salientar que a progressão do pré-diabetes para diabetes do tipo 2 não é inevitável. Com a mudança do estilo de vida, perda de peso e medicamentos, ela pode ser revertida. 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Uma maneira de chamar a atenção para essa doença que aumenta assustadoramente. Hoje nós temos, segundo estudos apresentados pelo Atlas de Diabetes, elaborado pela Federação Internacional de Diabetes, 138 países com índices alarmantes. E no Brasil, ela teve um crescimento de 31% nos últimos 2 anos. Pensar muito cansa, sem dúvida. Estima-se que o nosso cérebro seja responsável por 20% do gasto energético basal, ou seja, do total de energia consumida quando estamos acordados, porém em repouso. A proporção é bem razoável para um órgão que representa apenas 2% do nosso peso corporal. O pensamento é fruto da comunicação entre os neurônios, que ocorre graças a mediadores químicos e impulsos elétricos. Por isso, todo pensamento é um evento biológico de natureza eletroquímica, consumindo, obviamente, energia. Bem, sem açúcar, sem glicose especificamente, o cérebro não funciona. A glicose precisa estar disponível na corrente sanguínea. Quando há uma diminuição do consumo desse nutriente, há uma produção exagerada de corpos cetônicos, uma vez que o organismo utiliza proteínas como fonte de energia. Esses corpos cetônicos podem levar a uma intoxicação do indivíduo, acarretando sintomas indesejáveis, como dores de cabeça, mau hálito, perda de massa muscular esquelética, insônia, alterações de humor, tremores e até desmaios. Hiperglicemia é um termo médico que significa aumento de glicose na corrente sanguínea. Uma glicose em jejum acima de 100 unidades já é considerada alta para pacientes sem diabetes. É importante lembrar que os níveis glicêmicos podem estar alterados em situações de estresse associados a doenças, como, por exemplo, infecções ou inflamações, e ainda por problemas emocionais. Como sinais e sintomas, temos glicosúria, que é a eliminação de glicose através da urina, poliúria, que é a diurese, ou seja, a eliminação de urina excessiva, polidipsia, sede intensa, polifagia, fome intensa, e cetoacidose, que é a conversão da gordura, realizada pelo fígado, em ácidos graxos e corpos cetônicos, usados pelo corpo para a obtenção da energia. Bem, em relação à cetoacidose, nós temos o seguinte: a subnutrição e a diabetes não controlada podem produzir cetose. Ela é altamente tóxica para as células e ocorre quando não há mais carboidratos e o organismo usa os depósitos de gordura como fonte energética. Esse quadro é comum em dietas sem carboidratos, como, por exemplo, a dieta das proteínas. A pessoa em fase de cetose expele através de respiração um odor desagradável característico. Bem, em relação à hiperglicemia, é importante destacar que, quando ela não é devidamente tratada, pode evoluir para complicações agudas e crônicas. Hipoglicemia é a baixa taxa de glicose no sangue, podendo apresentar-se com ou sem sintomas.
Níveis de glicemia abaixo de 70 unidades devem ser observados como limite nos pacientes diabéticos. Pela facilidade de diagnóstico, reversão no quadro e gravidade, se não tratada, deve-se atentar a esta condição. Fique atento às pessoas acamadas e às suas taxas de glicemia. Quase sempre a hipoglicemia severa pode ser revertida sem dano cerebral. É um quadro comum em diabetes tipo 1, especialmente em pacientes recebendo terapia intensiva, os quais podem ter, em média, 2 episódios leves semanais, porém, apenas um episódio com sintomas graves por ano. Os sinais de hipoglicemia podem ser divididos em provável e certeza. Hipoglicemia provável: instalação abrupta de sudorese fria, tremores, diminuição dos sentidos, taquicardia, palidez, convulsões, alterações comportamentais, como agressividade e até mesmo delírio. Já como hipoglicemia certa, ou seja, a garantia de que o quadro é hipoglicêmico, nós temos sinais e sintomas melhorando com a administração de glicose. Se houver glicosímetro, ou seja, o aparelho para verificar o índice glicêmico, será melhor para que haja um diagnóstico inicial. Intolerância à lactose é a rejeição do organismo ao leite e seus derivados. Ocorre em consequência de um problema na enzima lactase, que pode estar em uma quantidade muito baixa ou se apresentar de forma ineficiente. A lactase é uma enzima produzida pelo intestino delgado que decompõe o açúcar do leite nos monossacarídeos glicose e galactose. Quando a lactose chega ao intestino e não sofre a ação das enzimas, acaba fermentada por bactérias presentes no local. Essa fermentação produz ácido lático e gases, que podem desencadear distensão abdominal e flatulência. A lactose não quebrada aumenta a atração de água e eletrólitos para a mucosa do intestino, provocando então a diarreia. É importante destacar que a incapacidade de quebrar a lactose só pode ser denominada de intolerância à lactose quando ocorre o surgimento de sintomas abdominais. Quando não há nenhum sintoma, o problema é considerado apenas como má absorção da lactose. Os sintomas são cólicas, dores abdominais, flatulência e diarreia que surgem após a ingestão de leite e derivados. Esses sintomas aparecem de meia hora a 2 após o consumo do produto. Alguns pacientes apresentam ainda problemas como dor de cabeça e dores musculares. No tratamento, a recomendação principal é que não seja feita a ingestão de produtos com leite e seus derivados. O principal vilão da doença celíaca é o glúten, uma substância albuminoide insolúvel em água que, junto com o amido e outros compostos, se apresenta na farinha de trigo, centeio, cevada e aveia. É uma massa coesiva que aparece e permanece quando a pasta de farinha dos cereais é lavada para se removerem os grânulos de amido. Doença celíaca é um estado de resposta imunológica que compromete o intestino delgado, afetando as regiões de absorção de nutrientes. Permanente pode se expressar em diferentes níveis de acordo com o paciente. É uma doença de distribuição mundial, que pode aparecer em qualquer fase da vida e atualmente estima-se que cada 400 brasileiros sejam celíacos. O verdadeiro tratamento é dietético, sem consumo de glúten, e seu diagnóstico é essencial para evitar complicações deletérias futuras, como linfoma intestinal, infertilidade, osteoporose e retardo do crescimento, entre outros. Uma das principais dificuldades encontradas pelos portadores da doença celíaca é encontrar restaurantes que atendam este público ou que informem os ingredientes de preparo dos alimentos servidos.
Também não é qualquer mercado que tenha um setor de produtos sem glúten, com fornecedores de marcas exclusivas de alimentação para celíacos.